Ela é mineira, mas mora há algum tempo aqui em Santa Cruz do Sul. É portadora de uma voz calma e doce. A minha entrevistada do Personalidades de hoje é a Madre Paula. Bom, eu estou aqui com a minha entrevistada, uma pessoa para lá de especial. Madre Paula, seja bem-vinda ao Personalidades. Obrigada, eu que agradeço o interesse de vocês virem aqui. Para nós é gratificante também. A gente gosta de partilhar, gosta de conviver com as pessoas. Então é muito bom mesmo esse convívio assim à distância, não é televisivo, mas é sempre alguma forma de aproximação. Está certo. Madre, eu começo lhe perguntando de onde surgiu essa vocação? Foi desde a infância? De onde surgiu essa vontade, essa doação, enfim? Olha, eu acho que a vocação, ela está sempre inserida um pouco na gênese da personalidade, nos convívios familiares, porque a minha família, meus irmãos, meus pais, eles sempre foram muito dedicados assim, à leitura, à reflexão, à conversa sobre temas existenciais, sobre temas da vida. E eu adquiri desde a infância um gosto muito grande pela leitura. Eu era uma leitorazinha insaciável desde pequena. E isso me conduzia assim, a observar a vida, a observar a existência. E eu me lembro que eu tive desde cedo uma atração muito grande pela vida, pelas coisas de Deus, uma interrogação sobre Deus. Então me lembro de um sonho que eu tive muito pequena, não sei exatamente quando foi, mas eu já tinha essa preocupação. Então eu sonhei que Deus estava escondido atrás do muro da minha casa. Então, quando eu fui me aproximando, então Deus se afastou, assim. Mas já era uma preocupação assim com as coisas estruturais da vida, as coisas últimas. E minha mãe era uma pessoa que rezava também. Ela não frequentava muito a igreja, porque meu pai era um anticlerical à moda dele. Parece que ele teve assim, algumas decepções quando jovem em relação aos padres. Então ele era especialmente assim anticlerical, mas sempre preocupado com a questão da fé e da religião. Ele gostava do evangelho, dos princípios evangélicos. Então eu acho que desde muito cedo eu senti essa tendência, esse interesse. Eu tinha sempre uma abertura, assim, para a vida. Fui uma jovem de tipo comum, não era jovem como as outras jovens. Mas, aos pouquinhos, esse desejo, essa opção, especialmente pela vida beneditina, que eu levo hoje, que eu fiquei conhecendo a vida beneditina através dos monges do mosteiro do Rio de Janeiro, que iam muito a Juiz de Fora. Eles pregavam retiros, davam muitas conferências, e eu gostava muito da profundidade das comunicações deles, que tinham sempre um nível teológico assim, muito profundo, muito litúrgico também. E isso me dava muita alegria, porque eu tenho assim, sempre esse gosto, esse desejo de chegar ao fundo das coisas, de chegar onde está a verdade, que eu possa encontrar uma verdade onde a minha inteligência assim repousa. Então, e fiquei conhecendo a vida beneditina também, porque muitas companheiras minhas da ação católica entraram para a vida beneditina, foram ser monjas. Juiz de Fora não tinha mosteiro ainda, e elas iam para Santa Maria, em São Paulo, a Abadia de Santa Maria. E eu fui também algumas vezes visitar essas companheiras lá de Juiz de Fora, que foram ser monjas. Então, essa atração pela vida beneditina, especialmente, também foi crescendo assim nesse círculo de convivência com os monges do Rio de Janeiro
e com essas monjas que entraram para a Abadia de Santa Maria. Tá certo. E, madre, a senhora é mineira, né? Sou. E teve um período também que a senhora foi passar na Bahia, numa favela. Sim. Você pode nos contar um pouquinho desse episódio, até mesmo as dificuldades que lá a senhora encontrou? Certo. Eu já era monja, então passei quase 5 anos no mosteiro do Salvador, que é um mosteiro beneditino, tradicional. Assim. Mas lá no mosteiro do Salvador, eu era encarregada de atender os pobres. E a fundadora do Mosteiro do Salvador, junto com a comunidade, ela optou por ficar na periferia da cidade, uma inserção no meio pobre. Eu, como era encarregada de atender os pobres que batiam na portaria, eu comecei a refletir, dizendo, a nossa vizinhança, ela vem aqui por 2 motivos. Ela vem na portaria para pedir as coisas e ela entra pelos fundos para roubar as coisas, porque é uma vizinhança muito pobre, de favelados mesmo, lá em volta, no entorno do mosteiro. Eu, desde as minhas leituras, eu tinha muita atração pela vida eremítica, aquele estar a sós com Deus, que nos primeiros séculos era realizado no deserto. E as mulheres raramente foram para o deserto por motivos óbvios, não? Que era uma vida perigosa. Então havia o monaquismo, o eremitismo já inserido nas áreas da cidade, nas áreas urbanas. Então foi nascendo em mim esse sonho assim, de viver essa experiência monástica. Mas não seria uma experiência, seria uma opção pela vida eremítica. E eu consegui, com o apoio dos meus superiores, e viver esse tipo de vida, mas inserida numa favela de Salvador. A favela de Saramandaia, que fica, paradoxalmente, defronte do Iguatemi. São 3 ou 4 pistas assim, de alta velocidade. De um lado fica o Iguatemi, de outro lado fica a favela. Então, eu fui viver lá, é uma favela muito grande, talvez, acho que é a maior de Salvador. E tive todas as licenças, construí minha casa. Inicialmente eu me encantei por um barraco, mas eu perguntei ao vizinho, esse barraco é bom, é firme? Ele disse, olha, é muito bom e dura mais ou menos 1 ano ainda. Porque as construções eram todas assim. Aí o bispo auxiliar que me acompanhava, ele disse, não, faça uma casa segura, não que vai desaparecer daqui a 1 ano. Então eu vivi ali 7 anos e meio. Inicialmente, as pessoas começaram a se aproximar, com algumas pessoas que vinham pedir coisas. Aí eu esclareci e falei, olha, eu vim aqui viver junto com vocês e como vocês. Então eu vim viver e rezar a vida de vocês junto. Eu não tenho nada para dar para ninguém. Aí eles entenderam, porque na favela também a gente pensa muito em malandragem, nessas coisas assim, mas na maioria essas invasões, como são chamadas lá em Salvador, são pessoas que não tiveram chance no interior. Elas não tinham trabalho, não tinha escola para os filhos, não tinha saúde, assistência de saúde. Então eram pessoas corajosas que queriam tentar uma outra condição de vida. E por isso lá não tinha muitos pedintes na família. Tinha gente que trabalhava duro mesmo para conquistar um pão muito difícil. Eu via as crianças brincando assim na rua. Eu olhava assim, sabia que aquelas crianças só iam comer no fim do dia, porque os pais tinham saído para trabalhar, para conquistar o pão de cada dia mesmo. Houve um certo período, depois que eu estava lá algum tempo, umas professoras foram me procurar, porque havia uma única escola. Era uma favela que a prefeitura avaliava em 25 mil pessoas morando ali. E havia uma única escolinha de pré-escolar para essa criançada toda. Nossa, madre. Tanto que nós conseguimos criar uma creche com o apoio da LBA daquele tempo,
e nós matriculamos inicialmente 580 crianças. Então, aí as professoras dessa escolinha foram me procurar e disseram: irmã, a gente vai fechar a escolinha porque nós não aguentamos mais. O prédio está todo derrubado, a gente tem que carregar água subindo a escada para as crianças lavarem as mãos e também irem no sanitário. Está muito, muito difícil. Nós não recebemos nada do Estado, porque havia um projeto de apoio ao pré-escolar, mas eles pagavam esporadicamente as professoras, as monitoras. Aí eu falei com o bispo, eu falei: Dom Tomás, o pessoal lá de Saramandaia quer fechar a escolinha. Ele disse: não deixe fazer isso. Faça um projetinho aí, escreva algumas linhas que eu vou mandar para os meus amigos da América. E foi assim que a gente começou. Então nós restauramos aquela escolinha que havia e logo eu fui atrás da Secretaria de Educação solicitando a merenda escolar. Mas nessa época havia umas jovens da Faculdade de Educação que estavam fazendo estágio lá. Eu falei: bom, vou dar uma tarefa para elas conseguirem a merenda escolar. Elas foram à secretaria e disseram: não, absolutamente, a gente não apoia escolas comunitárias, só as escolas do próprio Estado. Eu falei: mas eu não desisto. Aí chamei uma amiga minha, o pai dela tinha sido secretário da Saúde. Eu disse: Teca, vamos lá, porque a gente tem que conseguir merenda para essas crianças. Aí fui, no mesmo dia eles concederam. No dia seguinte já estava a Kombi da secretaria levando a merenda para as crianças. Fizeram algumas exigências de ter uma cozinha, de ter um fogão, de ter uma geladeira. E aí nós pegamos, como era uma área de invasão, nós invadimos um pedaço da rua também, porque não tinha espaço para fazer essa cozinha e copa para fazer a merenda e armazenar a merenda. Assim foi nesse primeiro núcleo. E isso também chamou a atenção de outras pessoas da comunidade. E nós tivemos depois um episódio interessante que o próprio Estado decidiu fazer uma creche lá na favela. E fizeram um prédio construído, tudo legalzinho assim. Mas na hora de benzer o prédio, nenhum padre quis. Porque eles diziam que era coisa política, que não sei o quê, aquelas histórias da ideologia dominante. Eu disse: não, mas é uma coisa para as crianças, eu vou e faço a bênção da creche. E a esposa do governador estava lá. E uma das esposas do secretário era muito minha amiga. E ela levou a esposa do governador lá na minha casa. Então a dona Yolanda assim, ficou muito impressionada com a minha casa, com toda a situação da favela, e começou a me apoiar. Então, com o apoio dela, nós conseguimos construir um prédio que tinha 8 salas de aula, tinha cozinha bem montada, uma sala grande para creche, para funcionamento do refeitório das crianças. E assim nós conseguimos uma outra escola. Além daquela pequenininha que já existia, nós conseguimos uma outra escola. Depois conseguimos uma outra terceira, porque a dona Yolanda, ela encontrou no palácio muitas verbas que ela não sabia nem de onde vinham, nem para que se destinavam, porque a esposa do governador anterior, que era a presidente das voluntárias sociais, ela queimou toda a documentação, não deixou para a sucessora, queimou toda a documentação das voluntárias sociais. Então, ela disse: olha, eu estou com uma verba aqui muito grande, não sei o que eu faço com ela. A senhora aceita? Eu disse: depende da condição para que ela está destinada. Ela disse: não, é para equipamentos comunitários. Eu disse: bom, equipamentos comunitários eu só posso oferecer à escola. Porque ela disse: é para construção de escadas, de sanitários públicos. Eu disse: não, isso eu não vou fazer.
mas se pudesse ser aplicado na escola. Ela disse, não, faça o que quiser, faça o que quiser. Aí nós construímos também uma outra escolinha. Naquele tempo funcionava a Fundação Educar, que funcionou durante 3 anos, funcionou bem. Já no 4º ano começou a vacilar, não fazia o pagamento das monitoras que eles tinham autorizado, já não tinha mais material que ele funcionava aqui, até que a Fundação Educar acabou, foi extinta também, que eu acho que estava dando muito certo, estava educando muito bem o povo e por isso não era muito simpática assim ao sistema, né? Porque o povo está ficando muito inteligente. Então foi isso, esse trabalho lá na escolinha, que existe até hoje, esse trabalho está lá em Saramandaia. E a sua estadia, a sua vinda para Santa Cruz? Certo. Como foi também essa parte, essa questão? Foi um convite também? Exato. Enfim, e Exato. A senhora acabou ficando por aqui, gostando? Sim, com certeza, com certeza. Eu sou abadesa do mosteiro lá de Uberaba, do mosteiro Nossa Senhora da Glória. Mas houve um certo momento que eu decidi me demitir da função de abadesa. E eu pensei, bom, eu tenho ainda um pouco de energia, assim, um pouco de coragem. E eu falei, acho que vamos fundar um outro mosteiro. A minha intenção era ir para o Mato Grosso, porque é uma região muito abandonada. Eu tinha um amigo, ainda está lá, tenho um grande amigo, professor da escola de música, da universidade, mas na área de música. E ele me insistia muito comigo, mas Paula, vá fundar um mosteiro lá. É uma região tão abandonada, ninguém olha para o Mato Grosso, vá para lá. Eu disse, mas agora a gente não tem condição, quando ele me convidou. Aí, quando eu vi que a gente poderia fazer isso, eu escrevi para ele, falei, olha, Adel, chegou a hora, eu posso atender o seu pedido. Mas coincidiu que ele tinha ido para Portugal fazer um curso e eu não sabia. Então a carta que eu escrevi ficou lá. Nesse meio tempo, aí Dom Sinésio ficou sabendo, através do padre Marcelo Guimarães, que a gente estava com disposição de fundar um mosteiro. Aí no mesmo dia ele me telefonou. E me telefonou convidando para vir para Santa Cruz. E eu respondi a ele, olha, se o senhor faça um convite especial, um convite oficial, escreva uma carta convidando para a gente fundar um mosteiro em Santa Cruz. Foi o que aconteceu. Então foi decidido assim, entre outubro e janeiro. A gente decidiu rapidamente a fundação aqui em Santa Cruz. Ele ofereceu inicialmente a Casa de Retiros Loyola, que fica numa situação, sabe, muito, muito bonita, muito aprazível em relação à cidade. Ele disse, é melhor a senhora vir e aqui a gente escolher a situação, como construir o mosteiro definitivo. Foi o que nós fizemos. Então, logo, algum tempo depois que a gente chegou, já tinha se ambientado um pouco, conhecendo um pouco as pessoas e a cultura que a gente fazia questão de conhecer. Quando saímos procurando um terreno para construir. Quando as imobiliárias souberam, foram nos fazer muitos convites. Então, nós visitamos muitas áreas. Mas a Imobel foi a mais persistente. Então, o Roque dizia que ele mesmo ia conosco acompanhando para visitar os terrenos. Nós estamos vários terrenos dele, até que finalmente chegamos aqui. Quando nós chegamos nessa área, não procuramos mais, já encontramos. Foi amor e paixão à primeira vista, madre. Sim, com certeza, porque essa situação, ela reúne várias condições muito favoráveis para a nossa vida. Primeiro, ela não está longe da cidade. Segundo, ela está próxima da população, mas ao mesmo tempo afastada pela situação do terreno, pela topografia. Então os vizinhos estão perto, mas não tão perto assim, de modo que essa área de silêncio ficou preservada. Não é?
E depois a beleza dessa paisagem, essa amplidão de horizonte, que eu sempre fui muito encantada assim, com um horizonte largo. Tanto que eu não quis construir claustro. Alguns monges me criticam por isso, mas a irmã Paula não fez um claustro no mosteiro. Eu disse, eu não quero que as irmãs sejam claustrais, porque o claustro converte tudo para dentro mesmo, né? Então eu quero que o mosteiro tenha um horizonte muito mais amplo, muito mais vasto, que as monjas olhem para bem longe. Aproveitando então, Madre, que estamos aqui no mosteiro, vamos mostrar um pouquinho do teu cotidiano, mas isso é após os comerciais. Retornando então ao nosso bate-papo com a Madre Paula, agora ela vai nos mostrar um pouquinho do dia a dia dela. Aqui também nesse espaço, elas mostram um pouquinho do artesanato, enfim, certo, do que vocês mesmas produzem aqui dentro do mosteiro, né, Madre? Exato, exatamente. Como nós vivemos aqui a nossa cidade, nós não saímos do mosteiro senão para necessidades assim bastante especiais. Então nós temos que desenvolver trabalhos que permitam que a gente fique dentro de casa. Então o artesanato é um dos nossos trabalhos. Aqui nós temos os produtos de artesanato, nós temos o mel que nós colhemos, nós temos um pequeno apiário com umas 20 caixas de abelhas, nós temos os licores fabricados também, que nós aprendemos com um monge que aprendeu a fazer licores na Inglaterra, e ele nos transmitiu. Fazemos com frutas, com ervas, nós fazemos algumas conservas também, como nós temos irmãs que são baianas, elas acham que pimenta é uma das delícias do mundo, então a gente faz pequenas conservas também de pimenta. Nós temos várias espécies de licores, as velas artesanais também. Nós gostamos muito de velas e as pessoas também gostam muito. Então temos uma das irmãs que está se especializando em fazer velas artesanais. Nós fazemos também outras utilidades, não é? Com bordados, toda espécie tipo assim de trabalho artesanal, as bonequinhas também. Nós fazemos também cartões, porque não são muitos, a gente não tem muito tempo para se dedicar a isso, mas, em todo caso, as pessoas também procuram. E essa parte do prédio, então, a gente faz o atendimento das pessoas, é a portaria. Aqui nós temos uma sala especial para o atendimento pessoal. Essa sala é a prova de som, porque muitas pessoas vêm aqui e partilham conosco os seus sofrimentos, as suas preocupações. Muitas pessoas choram, então precisam de uma privacidade de atendimento. Então nós temos essas salas à prova de som especialmente para isso, para atendimento individual. Nós temos aqui um pequeno BRIC, que são pessoas da cidade que trazem coisas para entregar para os pobres, mas como aqui é uma região aqui de pessoas que têm uma situação, eles são pobres, vivem muito pobremente, trabalham duro, mas têm o suficiente para viver. Então a gente vende também esse dinheiro, reverte nessas outras atividades de atendimento do mosteiro. Essa área aqui é toda a área da administração e futuramente será a hospedaria do mosteiro. Toda essa ala é uma ala de hospedaria. Então nós podemos entrar por aqui. Aqui nós temos os escritórios. Aqui o meu escritório, aqui um depósito. Esse hospital é o escritório da contabilidade, é o escritório da contabilidade. As irmãs estão trabalhando aqui. Olá!
Aqui é o arquivo, nós temos o arquivo, que não dá muito para ver. Esse salão é um salão. Ele se destina ao acolhimento de grupos, mas como nós não temos ainda capela, ele é usado como capela quando os grupos são maiores. Então nós rezamos aqui, celebramos a Eucaristia dos domingos, é celebrada sempre aqui, e como tem grupos maiores também. Futuramente ele vai poder ser alugado para treinamentos, para cursos pequenos, assim, com pequeno número de participantes. Então, essa parte toda aqui é de atendimento ao público. Como nós estamos ocupando ainda esse espaço, então por aqui nós fazemos a Via Sacra. Essa Via Sacra foi feita por uma artista plástica de Porto Alegre. Ela fez os 14 quadros da Via Sacra. Então, nós colocamos aqui. Ela mesma fez, emoldurou e veio colocar aqui e rezou pela primeira vez junto conosco também. Esse espaço onde nós vamos penetrar, ele está reservado para as irmãs, mas como eles futuramente fazem parte da hospedaria, então nós vamos subir para vocês verem como será futuramente a hospedaria. Até aqui virá o espaço dos hóspedes. Aqui futuramente haverá uma porta, que será a porta de clausura. Daqui para diante, e a parte que vai ser construída é reservada para as irmãs. Nós temos aqui a nossa biblioteca, nós temos aqui uma grande coleção que está no volume 515, 520, de autores antigos, só da antiguidade cristã, até o século VIII. Essa aqui não está muito apresentada, mas a iconografia também é um pouquinho melhor. Aqui é de desenho, oficina de desenho. De desenhos. É, que a gente trabalha pouco aqui, mas a irmã da iconografia, ela trabalha bastante mais. Os ícones são tipos de pintura muito especiais, porque são feitos todos com materiais naturais. O suporte, a base, aliás, da pintura é gema de ovo. Nossa. E o ouro é ouro verdadeiro, não, ela só usa material verdadeiro, só pinta em madeira, não pinta em papel, nem tela, mas só em madeira. Aqui são dois ícones, que esse ela está terminando, porque ele precisa depois ser protegido com uma camada de óleo de linhaça preparado, assim, com produtos naturais também. Então, é uma técnica muito antiga e só trabalha com coisas autênticas, assim, de acordo com as normas da ortodoxia, porque foram os ortodoxos que desenvolveram mais a iconografia. Os ícones não podem ser reproduzidos em papel, porque são imagens sagradas que trazem a presença do iconografado, que é Deus e a Virgem, é sempre a Deus e a Virgem. Porque houve na história uma grande discussão que que não se podia fazer a imagem de Deus, porque Deus é o incognoscível. Mas então aí os iconógrafos disseram, mas Deus se fez homem, então nós podemos pintar a imagem de Deus. Então é uma arte muito mais desenvolvida no Oriente, e no Ocidente está sendo descoberta progressivamente. E essa irmã, então, a irmã André trabalha com os ícones. Bom, Marta, estamos em um outro espaço, então, né? Exato. Encerrando o nosso bate-papo. Foi muito agradável esse bate-papo. Aqui nós aproveitamos a base da torre para fazer essa capela, que é a nossa capela do Santíssimo,
Nós só temos a Eucaristia guardada aqui. Não sei se vocês perceberam, no espaço da celebração é um espaço diferente. Lá é o espaço da celebração. Aqui é o espaço da reserva, onde se guarda a Eucaristia. Então nós temos aqui, mas como nós rezamos também algumas horas do ofício aqui, nós fizemos essa disposição dos bancos, de modo que nós ficamos sempre uns em face dos outros. Isso marca a nossa vida comunitária. Nós vivemos sempre em intercâmbio, em equipe, em participação e em diálogo umas com as outras. E essa partilha é muito... Conviver é um dos maiores prazeres do ser humano. E aqui nós temos que ser assegurado isso, não é? É uma coisa que às vezes a gente tem que aprender, não é fácil, porque é sempre ceder um para o outro. Eu estava vendo a colaboração entre vocês dois, que vocês têm que trabalhar nessa harmonia, um ajudando o outro, um concordando com o outro, não é? Então vocês têm essa experiência assim de vida, de comunitário, a certo ponto, não é? Com certeza, colega de trabalho. O meu trabalho depende do meu colega cinegrafista. Exato. E o dele também. Então nós, querendo ou não, estamos Exato. Sempre um de frente para o outro e sempre compartilhando em equipe. Exato. Sempre. E o trabalho será bem feito na proporção da harmonia que houver entre vocês, que eu estou percebendo que é muito boa. E Madre, quem quer vir até aqui, compartilhar com vocês, enfim, viver um momento, às vezes até isolado, em paz, para reorganizar a vida, enfim, pode chegar até aqui? Sim, como eu mostrei para vocês, os espaços são da futura hospedaria, mas atualmente nós temos uma pequena hospedaria que nós podemos ir até lá para ver. São 2 quartos, um ambiente também bem agradável, assim, bem gratificante para as pessoas que ficam aqui. E tem todo o acolhimento, nós oferecemos as refeições, todas as refeições, e a participação também na nossa vida de oração. As pessoas rezam conosco. Nós já recebemos aqui famílias que vieram para discutir seus problemas familiares, outras, nós recebemos uma vez 3 casais e queriam que os filhos tivessem essa experiência de um ambiente monástico. A gente diz, o espaço é pequeno, mas eles se ajeitaram e disse, a gente acampa lá e fica. Então foi assim. Aqui nós temos esses 2 quartos. Esse fim de semana a gente recebeu uns escoteiros que se hospedaram aqui conosco. Eles vieram para um curso na cidade, dar um curso aqui na cidade e ficaram aqui conosco. Madre, nosso bate-papo fica por aqui. Eu gostaria de lhe agradecer, enfim, abrir as portas do mosteiro para nós conhecermos um pouquinho mais, até para quem está em casa nos assistindo, conhecer um pouquinho da sua rotina, dessa grande pessoa. Gostaria de agradecer mesmo, porque eu fiquei muito feliz e satisfeita em poder acompanhar um pouquinho da sua rotina. Que bom. Eu não é uma grande pessoa, porque tem só 1,40 m, já diminuiu 10 centímetros, mas é com muito gosto, porque nós temos muito esse sentimento que quando o hóspede chega, quando o visitante chega, é o Cristo que nos visita. Então nós nos tornamos hóspedes de Deus. E por isso foi um momento assim muito gratificante também, o acolhimento de vocês, seus companheiros de trabalho. Obrigada. E nós desejamos para você que você leve toda essa ternura que existe em você para distribuir com todos aqueles que a veem nas suas reportagens, em todo o seu trabalho. Foi muito bom mesmo. Obrigada.